Bem, pessoal, vamos fazer um vídeo para explicar melhor esse conteúdo de matemática, né? Falando agora do conjunto dos números racionais, tá? Eu falei da aula anterior sobre o conjunto dos números numéricos, de vários conjuntos, só para situar onde era que a gente ia começar a trabalhar com frações, não é isso? Então eu cheguei ao conjunto dos números racionais, que é escrito na forma de fração, né? Então essa forma aqui essa representação de conjunto aqui, Q igual a x, né? Onde x é igual a sobre b, está certo? Tá ok? B, A pertence a Z, que é um conjunto dos números relativos, e B também pertence a Z, que com asterisco, que também pertence aos números relativos, né? Só que A não tem restrição nenhuma e B tem a restrição de não poder ser zero. Por quê? Porque ele pertence a Z com asterisco, que o Z com asterisco não contém o zero. Tá bom? Então, todo número que possa ser escrito na forma de fração, pessoal, a gente diz que ele é racional, certo? Os que não podem ser escritos na forma de fração, a gente vai dizer que eles são irracionais, como o valor de π, certo? O valor de π que é 3,14, não está escrito aqui, mas é 3,1415, é o número infinito decimal. A raiz quadrada de 2 também é um número infinito decimal. A raiz quadrada de 3 também é um número infinito decimal. A raiz quadrada de 5 também. A raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 11, a raiz quadrada de 13, a raiz quadrada de 17 e assim por diante. São números infinitos que não podem, decimais infinitos que não podem ter essa representação aqui, olha. Portanto, se eles não são racionais, são irracionais, porém, são todos reais, tá certo? O nosso estudo de fração, uma própria representação aqui tá mostrando, tá certo? O nosso estudo vai ser dentro do conjunto dos números racionais, ok? Depois a gente vai mostrar por que o B sendo zero complica a situação de uma fração. Tá? Lá na frente a gente vai mostrar isso. Ok, pessoal? Então veja bem, a fração ela pode ter três sentidos principais, tá certo? Ela pode representar a parte de um inteiro, certo? Ela pode representar a parte de um inteiro. Ela pode representar a leitura de uma razão, ou seja, ela pode representar a leitura de comparação entre duas grandezas ou dois números, ou duas quantidades, tá certo? E ela pode simplesmente representar uma divisão entre dois valores, tá? Vamos mostrar um por um sobre isso, ok? Então, o primeiro caso, que a fração pode representar a parte de um inteiro, então nós temos aí esses anagramas, né? Ou infogramas de fração, tá certo? A parte de um inteiro, eu tenho aqui o inteiro, certo, pessoal? Eu tenho aqui um inteiro, representado por essa figura aqui fechada, né? Isso, um círculo fechado, certo? E esse círculo eu estou dividindo em três partes, que no caso, essa divisão está sendo mostrada pelo denominador, certo? Dessas três partes eu estou tomando uma parte, que é é o numerador, certo? Dessas outras três partes eu estou tomando duas, tá certo? Duas partes, que também é representada aqui pelo numerador, certo? E se eu juntar essas duas figuras, tá certo? Eu vou formar novamente um inteiro, que são três partes. E se eu somar essas duas frações, tá certo? Duas frações chamam duas frações unitárias, tá? Então, a soma delas duas vai exatamente formar 3 terços, ó, que é exatamente o inteiro. Então veja que todo número, todo número que possa ser escrito na forma de fração, mesmo que ele seja inteiro, tá certo? É o número racional. Então, os números naturais eu posso chamar de racionais, os números inteiros relativos eu posso chamar de racionais também. Por quê? Porque todos eles podem ser escritos na forma de fração, inclusive o zero. Só que o zero não pode ser apenas, tem a restrição de não poder estar no denominador, não é isso? Então veja bem, o numerador representa o quê? Representa a parte do que eu quero, do que eu estou tomando, tá certo? O numerador, nesse caso aqui o numerador representa uma parte, nesse caso aqui o numerador representa duas partes, tá certo? E o denominador representa o quê? A quantidade que eu dividi o inteiro. Então esse inteiro aqui eu dividi por 3 em três partes. Esse daqui está dividido em três partes. Esse daqui também está dividido em três partes. Então isso é
o que representa o denominador, ok? Então, se a gente somar, ó, se a gente somar aqui 1/3 mais 2/3, como eu falei, vai dar o quê? 3/3, que representa exatamente o inteiro. Ok, pessoal? Temos outro exemplo aqui, temos um outro inteiro aqui, certo? Temos aqui outro inteiro, tá? Representado por essa figura plana, né? Isso é um inteiro. Eu estou dividindo agora esse inteiro em 6 partes, tá certo? Olha, esse inteiro dividido em 6 partes, tá certo? O denominador é 6, olha, de todas elas. Aqui eu estou tomando 4 partes, olha, azul, verde, escuro e verde novo. Estou tomando 4 partes. Aqui eu estou tomando 2 partes, aqui eu estou tomando 3 partes, tá certo? Estou tomando 3 partes. Então, qual dessas somas aqui, olha, você veja o seguinte, que se eu somar todas essas partes, eu vou ter mais de um inteiro. Olha. Se eu somar aqui 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Então eu vou ter 9/6, que é mais de um inteiro, tá certo? Então se eu somar só essas duas primeiras aqui, olha, 4/6 mais 2/6, eu já teria um inteiro, tá? Aqui apenas para mostrar que a fração, no primeiro exemplo que eu dei, representa parte de um inteiro. E pode representar também o inteiro, ok? Então, nesse outro caso aqui, pessoal, eu tenho um inteiro e agora eu estou dividindo em 4 partes. Olha. Veja aqui o denominador. Olha. 4, aqui 4, certo? Aqui 4 também, tá vendo? Olha. Aqui eu estou tomando uma parte, aqui eu estou tomando 2 e aqui eu estou tomando 3. Aí eu estou perguntando aqui, a soma de quais frações forma um inteiro, tá certo? Então, se eu somar essas duas primeiras aqui, olha, 1/4 mais 2/4 vai formar o quê? 3/4, não forma um inteiro. Mas se eu pegar aqui a primeira com a terceira, olha, 1/4 mais 3/4, olha, já está feito aqui, olha, já somei aqui, 1/4 mais 3/4 vai formar o quê? 4/4, que é igual o numerador igual ao denominador, que é exatamente a representação do inteiro. Ok?